Pessoal, estatística básica faz parte da nossa vida. A estatística faz parte da nossa vida. Ela não tem jeito. A gente tem que estar sempre atento a isso, porque a nossa vida trabalha com estatística. Não, mas é verdade, sim. Ela trabalha com matemática e estatística. Vocês querem ver uma coisa? Se eu perguntasse a vocês assim, quanto custa um carro? Eu vou colocar um Gol básico. Quanto custa? Como vocês me responderiam? Vamos lá. Vou perguntar para... Hilton, quanto custa um carro básico, um Gol básico? Tem ideia? 30 mil. 40 mil novo. 40 mil? Em torno dele novo, em torno dos 40 mil, zero. 40 mil, zero básico. Básico. Mas, beleza. Assim, básico hoje em dia não tem mais assim, né? Geralmente é com... Venha com alguma coisa. O básico já é com ar-condicionado, com direção hidráulica, né? A versão de entrada, vamos colocar assim, versão de entrada. Versão de entrada, 40 mil, beleza. Quer dizer, então, Isadora, que você falou dos 40 mil, se eu for a qualquer agência, a qualquer concessionária, e pegar esse carro de entrada, esse Gol de entrada, a versão de entrada, eu vou pagar 40 mil. Não, não. Vai ter uma variação. Então, no mercado de usado, acho que você encontra até de 25 mil. Não. É zero, Luana, zero. 40 mil. Então, eu vou ter uma variação. Não vou encontrar em todas as concessionárias 40 mil. Eu vou encontrar por 41, por 40.050, por 39 mil. Chega até a 45. Chega até a 45, dependendo da concessionária. Pessoal, vocês acabaram de definir a estatística básica descritiva. Quando a Isadora falou 40 mil, ela disse, no pensamento dela é assim, em torno de 40 mil. Esse em torno de 40 mil, que ela falou do preço desse Gol de entrada básico, é média. Quando eu perguntei, mas em toda concessionária eu vou conseguir esse preço? Ela disse, não, vai ter uma variação. É o desvio. Então, isso é estatística da nossa vida. É a mesma coisa com alimentos. Você vai ao mercado, vai buscar alguma coisa, você tem essa situação. Tem um preço médio, é a média de preço, e tem a variação de preço, que é o desvio em relação àquela média. Perceberam? É isso. O que acontece com a estatística é que essa média e esse desvio que a gente apresenta, ela está baseada numa pequena parte do todo. O que quer dizer isso? É que para a estatística ser exata e dizer o que está acontecendo realmente, ela teria que estudar uma população. Mas a população a gente não consegue estudar. Geralmente a gente não consegue estudar. É claro que a gente tem populações finitas, que, por exemplo, quantidade de sócios de um clube é uma população finita. Quantidade de funcionários de uma empresa é uma população finita que você pode estudar. Você consegue estudar toda ela? Consegue. Mas custa e leva tempo. Geralmente, as populações são infinitas. Por exemplo, produção. Cópias, né, Luana? A gente nunca sabe quanto... Tem sempre uma população que vai aumentando. Sim. Então, a gente não consegue estudar a população. Vamos imaginar o seguinte, eu quero saber a idade média do brasileiro. Então, eu teria que perguntar para os mais de 210 milhões de brasileiros a idade de cada um e pedir para falar a verdade, né? Então, eu teria que levantar a idade de cada um dos 210 milhões de habitantes no Brasil. Quando eu chegasse no último
no 210 milhões, quando eu chegasse lá na última idade, eu teria todas as 210 milhões de idades e fizesse a média, eu teria a média da população? Seria a média da população, pessoal? Não, não seria. Por quê? Porque o tempo que eu levei para nascido pessoas, morrido pessoas. Já morreram. Exatamente. Pensei nisso também. Então, a população é muito difícil de estudar. O que se faz, então, na estatística? A gente retira uma parte da população, a gente chama de amostra, e vai estudar essa amostra. Qual é o problema disso? É que a amostra ela tem que ser representativa da população. Porque se ela não for representativa da população, eu não posso traduzir a população nessa amostra. Ou seja, eu não posso fazer a avaliação da amostra e dizer que a população se comporta daquele mesmo jeito. A amostra é retirada representativamente para dizer qual é a tendência da população a se comportar. É através da amostra que a gente pode dizer como a população pode se comportar. Mas ela só vai ser válida se ela for representativa. Por isso é que tem esses problemas na eleição. As pessoas dizem assim, tá legal, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, tem 140 milhões de pessoas que podem votar, e os caras me aparecem com uma pesquisa de 2.800 pessoas. Calma, nós estamos falando de tamanho de amostra aí. O que interessa é que que nós vamos ver depois, essas 2.800 pessoas sejam representativas da população. Como fazer isso? Colocar nessas 2.800 pessoas que são vários tipos de pessoas, vários tipos de formação, rendimento familiar, a formação escolar, ok? A origem da pessoa, onde a pessoa mora, tendências de direita, de esquerda, tudo isso tem que, na pesquisa, fazer parte. Essa amostra tem que ser composta pela representatividade da população. Esse é um grande problema na estatística para não ter o viés. Mas a gente faz a estatística da população tirando a amostra. Essa amostra, quando a gente retira essa amostra, a gente faz levantamento de dados. E aí nós vamos ver que existem dois tipos de dados que nós vamos estudar rapidamente. Tendo essa amostra, tendo os dados dessa amostra, e essa amostra sendo representativa, nós podemos calcular o que a gente chama de estatística descritiva. Então, nós podemos ter a média, a mediana, o desvio, que é aquela variação de valores em torno da média, a variância, que nós vamos ver que desvio, padrão e variância são duas faces da mesma moeda, mesma coisa, amplitudes, quartis e tudo mais. O que é mais usado, pessoal, geralmente, é média e mediana. Tá? Média e mediana são os dois mais usados em termos de descritiva de posição. E o desvio padrão, que é o mais usado em termos de dispersão. A gente vai olhar cada um desses. Fazendo essa estatística descritiva, o interessante, então, é que a gente, tendo essa descrição da amostra, a gente possa fazer uma inferência estatística e dizer que a população se comporta daquela maneira.